Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, um momento de reflexões e de levarmos vibrações positivas, harmonizações aos nossos corações, aos nossos lares. Estamos iniciando o mês de agosto, um mês muito significativo para todos nós, porque é o aniversário de fundação do nosso grupo, da nossa casa, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Então, é um mês de comemoração e de agradecimento a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, por nos terem permitido participar dessa bênção, dessa seara de amor e de caridade. Então, meus amigos, não esqueçamos o recipiente com a água fluidificada, aliás, a ser fluidificada, durante a reunião, durante o estudo, pelos nossos guias espirituais. Então, vamos com muita alegria, com muito entusiasmo, fazer a nossa leitura preparatória. A leitura que é do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 157, o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Palavras do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interior. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo de intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseja melhores positivas da senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos da qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Ou seja, meus irmãos, analisando as palavras do apóstolo Tiago, o Espírito Emmanuel nos diz que as doenças orgânicas, elas têm origem
dentro de nós, ou seja, no nosso ser, no nosso íntimo. São as nossas vibrações negativas e os sentimentos negativos que nós alimentamos, que nós vivenciamos, que geram as mais variadas patologias orgânicas. Vai atingir aquele órgão mais vulnerável, como ele diz aqui. Uns têm um fígado mais vulnerável, outros já são os rins, e assim por diante. Vai atingir exatamente onde há uma vulnerabilidade. E a cura está exatamente nessa transformação interior. Transformarmos os nossos sentimentos, as nossas imperfeições, para que tenhamos vibrações, para que tenhamos sentimentos salutares. É realmente muito, muito objetivo, muito esclarecedor esse texto do Espírito Emmanuel. Então, meus amigos, fizemos a nossa leitura preparatória e vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos, nossos corações ao alto. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando o Evangelho em nossas vidas, buscando as forças espirituais para enfrentarmos a nós mesmos, para trabalharmos as nossas imperfeições e, sobretudo, para vivenciarmos os vossos ensinamentos de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar início ao 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transforma Montanhas. Nesse capítulo, Kardec reuniu vários itens que nos conduzem às reflexões sobre a fé. E ele vai iniciar o item que é de 1 a 5, ele vai iniciar exatamente abordando o poder da fé. E ele toma como base o seguinte texto evangélico. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da cabeça, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O registro é do apóstolo Mateus, no capítulo 17, versículo de 14 a 20. Como podemos ver, meus irmãos, aqui temos Jesus dizendo, afirmando
que tinha faltado fé aos discípulos para que pudessem socorrer aquele jovem que estava sob uma forte influência espiritual. Então ele disse, faltou fé. Aí a gente poderia perguntar, e ele foi tão assim, enfático, Jesus, que disse, se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria possível dizer a uma montanha para sair de um lugar e ir para outro. A coisa assim, bem severa, né? Uma coisa assim, bem chamativa, para que eles pudessem entender a grandiosidade da fé. Então a gente poderia perguntar, mas o que seria a fé? Que significado ela tem? E Joana de Ângeles, ela diz, a fé no sentido comum é a crença em algo e que se manifesta pelo seu caráter natural para aceitar as coisas e realidades conforme se apresentam, sem mais amplas indagações. Ou seja, é você ter a crença, a convicção de que algo pode se concretizar, pode acontecer. Não indaga muito, não questiona muito, segundo Joana de Ângeles. E é o que geralmente acontece entre nós humanos, né? Nós temos a convicção, temos a crença de que aquilo que nós assim desejamos, né? Aquilo que nós pleiteamos vai acontecer. É, como ela diz, o sentido comum. É o sentido comum que existe na criatura humana. A fé se traduz, ela prossegue, pela confiança que se tem em Deus, primeiramente, e depois em si próprio. De que alguma coisa que a gente pensa, que é alguma coisa que a gente planeja, vai acontecer. A realização de alguma coisa. É aquela confiança que dá a certeza de se atingir o fim desejado. Mas aqui nos chama a atenção, primeiro, que Jesus diz, se refere ao demônio, né? A gente sabe que o demônio teológico, ele não existe. A gente sabe que a referência ao demônio naquela época se fazia aos maus espíritos, aos espíritos inferiores, né? Que agiam no mal para prejudicar as pessoas. Então, esclarecido isso, não vamos pensar que o demônio aqui é aquela figura que nos ensinaram, né? Aquele ser criado só para fazer o mal, indestrutível. Não é assim, porque aí a gente, se tudo é criação divina, a gente estaria dizendo que o próprio Deus criou um ser do mal para ficar constantemente combatendo do lado contrário de Deus. E a gente sabe, por todas as informações, por todos os esclarecimentos da doutrina espírita, que esse ser não existe. O que existe são exatamente os seres humanos impregnados de grande maldade que desencarnam e continuam como aqui eram, praticando as suas mais variadas maldades, atingindo aquelas pessoas que têm algum tipo de compromisso para serem atingidos por aquele mal. A gente sabe que é uma questão de sintonia. Sintonia essa que se dá pela conduta do presente ou pelos compromissos de vidas pretéritas. Então, o que seria algo inexplicável, esse ser do mal, não passa dos nossos irmãos desencarnados, que ainda estão nas faixas vibratórias do mal. Mas como transportar montanhas, como Jesus diz? A gente sabe que Jesus tinha um poder de manipulação fluídica incrível, mas ao ser comum, uma fé desse tamanho pode ser uma fé grandiosa, mas será que teria esse efeito? Como entender
esse transportar montanhas. Então, no sentido moral, a espiritualidade nos ensina que esse transportar montanhas é uma expressão simbólica que representa exatamente as coisas que para nós são difíceis de serem realizadas. A confiança nas próprias forças, né, torna capaz de realizar, de fazer realizações materiais que não se faria se não se tivesse a fé. Então, a fé, que Jesus aqui diz, as montanhas que a fé ela transporta, são as montanhas das nossas imperfeições, as montanhas das nossas dificuldades, né? A montanha da nossa má vontade, até com relação às coisas positivas, às coisas boas. As montanhas dos preconceitos, esses preconceitos cada vez mais evidentes em nossa sociedade, dilacerando vidas, né? Levando dor e sofrimento, discriminação, até mesmo agressões, né? Esse preconceito é o preconceito da rotina humana. O interesse material acima dos interesses espirituais. A criatura humana ainda se envolve com os interesses materiais, o crescimento material, a ganância, a avareza, a vaidade, nos conduzindo a ficarmos escravizados na matéria, nos bens materiais. E assim também a montanha do egoísmo, a cegueira do fanatismo que também tem assustado os dias de hoje, né? Tem nos assustado, o fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo ideológico. É uma cegueira muito séria que a criatura humana ainda alimenta dentro de si. As paixões orgulhosas, né? Tudo aquilo que decorre do nosso orgulho que nos conduz a pensar, sentir que somos melhores do que os outros, que faz com que venhamos a nos separar dos nossos irmãos, a não considerarmos a possibilidade de sermos iguais, de sermos filhos de um só Pai que é Deus, né? Esse orgulho que dele decorre a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantos outros males. Tudo isso são as montanhas e montanhas imensas que nós trazemos dentro de nós, que nós estamos a fortalecer a cada dia, a cada passo da nossa existência, sem nos preocuparmos em vencê-las, em transformá-las em amor, em fraternidade, em solidariedade. E isso tudo dificulta o nosso caminho, o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso humano. Mas qual a vantagem, poderíamos então assim perguntar? Qual a vantagem? Por que eu devo ter fé? Porque muitas vezes nós somos tão egoístas que só queremos possuir, até moralmente falando, aquilo que nos dá algum tipo de vantagem. É incrível, mas a gente vê muito isso. Por que eu devo ter fé? Devo ter fé porque a fé vai dar confiança, perseverança, energia e lucidez. A lucidez que faz ver pelo pensamento o fim para o qual se tende e os meios para vencer os obstáculos. Assim como essa fé, ela é calma e dá paciência. Paciência de esperar, paciência de apoiar-se na inteligência e na compreensão dos fatos. Enquanto isso, aquela violência, o ímpeto de que as coisas aconteçam, é uma prova de fraqueza e gera dúvida em si mesmo. Não se pode confundir a fé com a presunção.
A presunção de muitas vezes esquecermos de Deus e depositarmos todas as realizações em nós mesmos, como se fôssemos donos absolutos do nosso amanhã, do desenrolar dos acontecimentos. E precisamos, a fé é aquela que nos dá consciência de que temos sim que fazer a nossa parte, reunir as nossas forças para a luta em prol da realização de planos, de projetos, de sonhos, mas tudo com muita lucidez, tendo a consciência do que realmente nós queremos, do que realmente nós buscamos, se vale a pena, se é algo que vai nos trazer bem-estar, principalmente um bem-estar mental, um bem-estar espiritual, e colocar a ideia, confiar na ideia de que tudo depende de Deus. A Ele o comando de tudo, o comando da vida, o comando do universo. Nós somos simples instrumentos da vontade de Deus. Então, meus amigos, a fé, ela é importante, ela é uma virtude. Ela é um sentimento que nos impulsiona na vida. Mas ela precisa ser essa fé, a fé lúcida, uma fé verdadeira, que nos impulsione na vida, mas de uma forma positiva, e não de uma forma de presunção, acharmos que tudo podemos, e nesse tudo que podemos, muitas vezes nós não pensamos no nosso semelhante, e para concretizarmos às vezes um projeto, um sonho, um planejamento que fazemos, nós prejudicamos o nosso semelhante, passamos por cima das pessoas. E a fé, essa fé, não é verdadeira, ela é presunção, prepotência. E temos a lucidez realmente daquilo que desejamos, aquilo que buscamos. Lembramos de uma ocorrência que Divaldo ele relatou, que no início da vida dele, no início do trabalho dele espiritual, ele muito entusiasmado, assim, aquela fé inabalável, ele ia a uma casa de um senhor que estava com câncer muito avançado e dava passes, e a esposa dele um dia perguntou se o marido ia ficar bom. E ele perguntando a doutor Bezerra, o doutor Bezerra disse que sim. E ele disse para a esposa que sim, ele vai ficar bom. Ele disse isso na semana seguinte, quando chegou na casa do casal, ele havia morrido. E aí a viúva perguntou, mas o senhor disse que ele iria ficar bom? E ele ficou desolado, né? Aí ele perguntou a Bezerra. Aí Bezerra disse, meu filho, ele ficou bom. Ele desencarnou. E ficou bom, porque a doença ficou na matéria. E ele percebeu, com as explicações de Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, que a fé é importantíssima, mas precisa ter essa lucidez. Como ele poderia achar que aquele pobre homem iria ficar bom se ele estava desenganado, se ele estava com câncer destruidor, já com muitas e muitas metástases? Ele disse, faltou da minha parte lucidez, mas que doutor Bezerra deixou que acontecesse para que eu aprendesse. Para que eu aprendesse através exatamente das minhas vivências, que a fé, sim, a fé é primordial. A fé de que aquele homem estava terminando um resgate, terminando um ciclo de vida terrena e queria realmente se libertar, se ficar bom. Então, essa lucidez que
a espiritualidade nos fala, né? E o próprio Divaldo, ele disse: eu estava iniciando, estava muito empolgado e não percebi, não analisei a situação, os ensinamentos que eu já havia adquirido da doutrina. Isso serve para todos nós, no nosso caminhar evolutivo. Então, meus amigos, a fé sincera recebe uma aplicação, veja bem que isso é muito importante, uma aplicação direta e especial na ação magnética, agindo sobre o fluido universal, transformando as suas qualidades e dando impulsão. Por isso, aquele que possui um poder fluídico normal, todos nós temos um certo nível de poder de manipulação fluídica. Então, associado à fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar, por exemplo, o fenômeno da cura. Veja que maravilha! Então, se eu tenho fé verdadeira e tenho algum nível de condições para manipular, o nível de condições, ele diz aqui um poder de fluídico normal, com fé, pela força dirigida no bem, a gente pode atingir o fenômeno da cura. Então, isso é muito importante. A força mental, a força da fé dirigida para o bem. Às vezes a gente conversa com uma pessoa que não está muito bem, mas a gente emite através dos nossos gestos, das nossas palavras, um sentimento positivo de querer ajudar, de querer socorrer. E isso a gente inconscientemente manipula essa energia que todos nós possuímos, e às vezes a pessoa diz: poxa, eu conversei com você e me senti tão bem depois, me senti bem mais aliviada. Se a gente pensar bem, isso já aconteceu em algum momento conosco. Então, meus amigos, as reflexões do Evangelho de hoje, vocês podem prosseguir refletindo, analisando o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos nos preparar para fazermos as nossas vibrações, elevar um pensamento de fé, de esperança, de saúde ao alto e rogar pela fraternidade e pela paz entre as nações, pelos governantes, para que hajam conscientemente em busca da justiça social, pelo fortalecimento do movimento espírita, pelo perdão e concórdia junto àqueles que não sintonizam conosco, pela cura e recuperação dos amigos, dos familiares que estejam enfermos, assim pelo alívio de tantos que estão a sofrer enfermidades. Por nossa família, por cada um de nós, para que a união, o carinho, o respeito se faça presente. Rogamos a Deus Pai por todos aqueles que ainda se encontram mergulhados na descrença e na maldade. Façamos agora silêncio por alguns instantes, para que cada um possa fazer a sua rogativa específica. Recebei, Deus Pai, as nossas rogativas e permitir o alívio das nossas dores e sofrimentos.
fortalecendo-nos para o enfrentamento dos desafios da vida terrena. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, para que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.